Você já ouviu falar na Semana Mundial de Apoio ao Aleitamento Materno? Você conhece o Agosto Dourado? Eu sou Fê Lopes, sou psicóloga, psicanalista. E você quem é? Eu sou Tia Clã, sou pediatra e consultora de amamentação. E nós somos co-criadoras, criadoras em conjunto, na realidade, do perfil Amamentação Negra, Ibaiá Apoio à Amamentação Negra, aqui no Instagram e na web. E hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o Agosto Dourado e a Semana de Apoio à Amamentação. E aí, Fê, o que é essa semana? Da onde ela surgiu? Por que a gente precisa falar sobre isso? Bom, essa semana, semana de promoção, de proteção, promoção ao aleitamento materno, ao aleitamento humano, a gente fala hoje em dia, né? Ela nasce lá em 1948, faz muito tempo, daqui a pouco faz sei lá quantos anos, porque eu não sou de exatas. E ela foi uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, porque pensa que a amamentação é a principal estratégia para erradicar a mortalidade infantil. A Organização Mundial da Saúde parte desse pressuposto. Aqui no Brasil, a gente tem Semana Mundial de Apoio à Amamentação desde 1999. E, na realidade, a gente tinha um dia só, né? Que é o 1º de agosto, que é o dia que a gente está gravando esse vídeo, inclusive. Então, a gente tinha um dia só. A partir de um certo momento, a gente passou a ter essa primeira semana dedicada a como Semana de Apoio à Amamentação. Ela já acontece hoje em 120 países, sempre do dia 1º ao dia 7 de agosto, e quem define os temas, né, cada ano tem um tema diferente, quem define os temas é o ABA, que é a Aliança Mundial de Ação para a Amamentação, estou aqui constando minha cola, que vai definir o tema do ano. O tema que a gente tem neste ano de 2022 é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. O que você entende por educando e apoiando, Tiago? Então, o, o Brasil geralmente faz alguma modificação nesse tema, Isso. né? E no Brasil a gente está trabalhando esse ano rede de apoio. E eu achei isso bastante interessante, juntando o educando e apoiando. Porque é, eu sei que que está chegando enquanto novidade, né? Existe há muito tempo a SMAN, né? Semana Mundial do Aleitamento Materno, e ainda assim tem muita gente que não conhece. Então, faz parte da gente promover a amamentação, então faz parte de ajudar as pessoas que desejam amamentar a amamentar, a gente conhecer, a gente educar, a gente saber o que vai ajudar, o que vai atrapalhar, a gente conhecer as leis que protegem a amamentação, os espaços em que a amamentação deveria ser protegida, e a gente também cobrar que esses espaços, essas instituições promovam de fato a amamentação, promovam e protejam, né? Então, educar é super importante. Inclusive nesse termo que a Fê trouxe, né, o aleitamento humano. Então, aleitamento materno, aleitamento humano, e daí acho que é legal a gente pensar em quem que é essa semana de apoio à amamentação. Então, antes falava-se aleitamento materno, agora a gente tem trazido esse termo aleitamento humano, por quê? Porque homens trans também podem amamentar. E recentemente a gente também teve no Brasil uma mulher trans que foi capaz de amamentar seu bebê. Então, quando a gente pensa em aleitamento, em amamentação, a gente precisa lembrar de quem tem glândula mamária, né? Isso. Que são todas as pessoas. Então, por exemplo, no caso de um casal de mulheres cis, as duas podem amamentar, mesmo a mulher que não gestou. E isso também é uma função da educação. Se a gente conhece, se a gente sabe da possibilidade, aí existe a possibilidade de ter o desejo sobre isso, de ter o interesse sobre isso, né? Quando a gente percebe que os homens trans podem gestar, a gente consegue olhar para isso, pensar em ações para essas pessoas, pensar em como proteger essas famílias. Então, é interessante também do ponto de vista educacional a gente pensar sobre essas diferentes conformações de família que vão poder amamentar ou que não vão poder amamentar e vão ter que lidar com isso também, né?
Eu tenho uma pergunta anterior, até para a gente pensar por que que a Organização Mundial da Saúde, lá em 1948, definiu a amamentação como uma estratégia para a erradicação da mortalidade infantil. Quais que são os benefícios do ponto de vista físico, para os bebês, para as crianças, a eles serem alimentados com leite humano? Então, para os bebês faz extrema diferença, né. Então, quando é interessante começar em 48, porque no pós Segunda Guerra Mundial, teve um boom do uso de leites artificiais, que era o leite condensado, na época diluído com água, para alimentar os bebês, inclusive sendo divulgado como algo extremamente benéfico, melhor que o leite materno. E isso foi algo que aumentou a mortalidade materna. Por que que é tão importante a mortalidade infantil, perdão. Por que que é tão importante, então, a gente amamentar os bebês? A amamentação, ela tem um potencial imunológico muito bom. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele protege, o leite humano vai proteger as crianças de várias doenças. Ele tem anticorpos. Então é como se funcionasse como uma vacina. Logo que o bebê nasce, ele já recebe a primeira vacina dele, já é esse leite que vai receber. E com toda essa proteção que recebe do leite materno, esses bebês vão ter menos infecções, então vai ter menos risco de pneumonia no primeiro ano de vida, menos risco de infecção urinária, menos risco de hospitalização, né, vai ter menos risco de desnutrição. Por quê? Porque é um leite que está pronto, ele tem uma composição que é ideal para o corpo do bebê digerir e absorver, que é diferente dos leites artificiais. Então ele protege o bebê também de ter desnutrição, protege o bebê de ter diarreia, infecção intestinal, protege ainda do ponto de vista imunológico de ter alergias. Então, quando os pais têm asma, têm rinite, têm dermatite, tem mais risco dessa criança ter também. E aí, uma forma maravilhosa de proteger essa criança é amamentando, porque vai receber esses anticorpos maternos que vão ensinar esse organismo a lidar com as diferentes coisas do mundo que vai ter contato. Tem um outro ponto, né, que a gente sempre gosta de lembrar, que é que o leite ele é vivo, né, o leite humano ele é vivo. Ele não é estático igual a fórmula que vem na latinha, ele vai mudar de composição dependendo do momento do desenvolvimento desse bebê e dependendo do que esse bebê precisa, né. Então, quando a gente está ali no início, o bebê recém-nascido, você tem um colostro, que é uma coisinha transparente ali, que é mais rico em Gordura valendo e gordura. proteína. E aí depois ele vai ficar mais esbranquiçado, e aí no momento que o bebê está mais gripado, ele vai ficar diferente, e assim vai indo. O leite ele é vivo, é muito interessante isso. Sim. E quando a gente fala dessa importância, né, tem uma importância também para a pessoa que gestou, então não é benéfico exclusivamente para o bebê, não é algo que você faz só porque você teve um bebê, mas também é importante para essa pessoa que gestou, porque vai ajudar na contração uterina. E Que isso mais vai que ajuda prevenir de fisicamente? hemorragia, Isso. também vai ajudar a recuperar o peso de antes da gravidez mais rápido e vai proteger essa pessoa que amamentou, vai proteger de câncer de mama, de câncer de útero, e diminui o risco de ter diabetes e hipertensão e doenças cardiovasculares. E é interessante que também protege o bebê disso ao longo da vida dele. A criança amamentada vai ter menos risco ao longo da sua vida de ter diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Isso são as coisas que a gente sabe, né? Provavelmente tem muita coisa ainda que a ciência vai descobrir relacionado a isso. Ou seja, é uma estratégia, não vou dizer que ela é simples, porque amamentar não é simples exatamente, mas ela é uma estratégia pontual que tem um efeito cadeia, assim, muito interessante, né. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde, todo ano, nos relembra a importância da gente falar disso. E acho que é legal a gente dizer que falar disso, né, pensando no tema desse ano, que é educando e apoiando, falar disso é a gente poder retomar um ponto que é a gente mudar uma cultura em relação à alimentação dos bebês.
Eu não sei vocês, mas eu cresci aprendendo a brincar de boneca dando mamadeira. Eu não cresci aprendendo que bebezinhos a gente amamenta no peito. Eu cresci aprendendo que a gente faz assim, põe na mamadeira e vai ninar ele depois. Né? Então, a gente está falando também de uma promoção de cultura, de que as crianças possam crescer sabendo que isso existe, sabendo que essa é uma possibilidade, sabendo que o aleitamento, que o leite humano é o melhor alimento, é padrão ouro de nutrição, e se a gente vai falar de uma pessoa que gesta, né, de uma mulher ou uma pessoa que tem útero, que está dentro de uma organização, seja ela uma escola, uma empresa e tal, quando a gente vai falar de ações de promoção e de proteção ao aleitamento materno, a gente também está falando de equidade de gênero, né? De que são ações que vão levar em consideração que essa pessoa pode, em algum momento da vida dela, gestar, ter um bebê e amamentar. A gente tem até algumas empresas, não são muitas, que tem sala de apoio à amamentação dentro do espaço delas, né? Ou que tem programas de apoio à amamentação, que tem, por exemplo, sei lá, vai uma consultora de amamentação auxiliar essa pessoa, tem um esquema com locação de bomba elétrica para extração de leite na volta ao trabalho, ou que tem uma licença e um pouco mais estendida, pensando, né? Porque a gente tem uma orientação de que os bebês precisam ser amamentados exclusivamente com leite materno de 0 a 6 meses. E aí, para isso, eu preciso que essa pessoa que amamenta tenha disponibilidade de tempo e recurso financeiro para poder amamentar esse bebê até ele fazer 6 meses e daí entrar com alimentação e seguir amamentando em tese até 2 anos. Ou um pouquinho mais, ou mais, né? E Na se a verdade. gente pensar que a amamentação vai prevenir esse tanto de doença nos bebês, a gente também percebe que as pessoas, os cuidadores desse bebê, dessa criança, vão estar menos ausentes do trabalho. Com certeza. Então, é algo que é vantajoso para a sociedade como um todo, mas também é vantajoso para as empresas apoiarem a amamentação. Então, no Brasil, por exemplo, existe a iniciativa Empresa Cidadã, que vai permitir que as mulheres tenham 6 meses de licença maternidade e os homens tenham 20 dias de licença paternidade. 20 Que é dias ainda pouco, é né? muito pouco. Exato. Tem algo que é interessante, que em geral as empresas pedem que os pais façam um curso sobre cuidados com o bebê. Isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que a educação, a informação muda desfecho. Então, isso é muito legal. 20 dias ainda é pouco, mas já é muito melhor do que aqueles 4 ou 5 dias, que é menos de uma semana, para quem não tem empresa cidadã, e vai ajudar muito nessa amamentação, porque é nesse primeiro mês onde há os maiores riscos para o desmame, né? Porque a pessoa que amamenta pode ter dificuldades e não ser apoiada, tem toda a questão do puerpério, que é extremamente pesado, tem a demanda com essa criança que é muito grande, daí às vezes a pessoa que está cuidando tem dificuldade até de conseguir se alimentar por causa disso. Então, ter alguém em casa junto é fundamental. Então, no Brasil existe essa Sim. iniciativa que permite, né, que favorece um pouco que as mulheres amamentem exclusivamente até os 6 meses e permite que os homens fiquem em casa um pouquinho a mais de tempo, que já é algo que ajuda. E acho que aí a gente pode voltar, tá, no tema da semana, que é educando e apoiando, porque a gente tem um educando que é social, que é educar a sociedade para promover e proteger a amamentação, educar essa sociedade para saber que a amamentação existe, para saber quais são os benefícios, para saber de que forma cada um pode se comprometer com isso na sua instituição, o que você pode requisitar aí no lugar que você trabalha, mas também tem um educando que é do um para um, né? Que é esse início que não é nada intuitivo da amamentação. Então, a amamentação, apesar dela ser algo em tese natural, porque né, a gente tem glândula mamária, o bebê tem boca, a gente produz leite, então pronto, seria assim, a gente já está amamentando. Amamentar é bastante complexo, sobretudo no momento que a gente perde uma cultura de ver outras pessoas amamentando, então a gente também não tem muitas vezes Referencial. esse referencial, muitas pessoas vão segurar o primeiro bebê na vida, o seu, né? A Uhum. gente está cada vez menos inserido em culturas familiares de que as famílias estendidas se comunicam ali, né?
Então, tem algo ali desse início que é de pensar que essa pessoa vai precisar de apoio, dor é a principal causa de desmame precoce nesse início. Então, a gente precisa ali lembrar que a gente tem uma rede de banco de leite que pode dar esse suporte gratuito, e a gente precisa democratizar esse acesso, então, falar sobre isso para que as pessoas saibam onde eles estão, como é que elas fazem para chegar nesses lugares, para quem que elas pedem ajuda. Seria muito legal, por exemplo, que sei lá, nos programas que tem para gestantes dentro dos ambientes corporativos, a gente tivesse um programa específico para amamentação e que auxiliasse essa pessoa a saber que momento que ela pode pedir ajuda e para quem Sim. que ela pode pedir ajuda, né? Porque quanto mais cedo você pede ajuda, mais cedo você resolve a problemática que você está vivendo ali, você não entra numa cascata de intervenção que às vezes quando você chega lá, a coisa já está tão ruim que é muito difícil a gente conseguir retroceder e voltar esse bebê a mamar no peito. Então, esse seria uma iniciativa de apoio e de educação, né, muito Uhum. interessante para ser levada para os ambientes onde tem mulheres. Um ambiente que sempre me chama atenção, que tem poucas ações para falar de aleitamento para a própria equipe, ou para proteger o aleitamento da própria equipe, são as escolas. Sim. Né? As escolas são ambientes majoritariamente compostos por mulheres, tanto em todas as esferas, da limpeza à direção, e a gente dificilmente encontra uma escola que tem sala de apoio à amamentação. Inclusive, se você tem uma escola que tem sala de apoio à amamentação, me conta, porque eu não conheço. Que tem ali um lugar que essa pessoa poderia tirar leite, poderia deixar o leite. São as instituições que, em geral, têm licença de 4 meses, não de 6, e que é um lugar que é composto com tantas mulheres e que vão passar por isso em algum momento, que estão produzindo ali conhecimento e transmitindo coisa para aquelas crianças. Mas é difícil a gente ter crianças ali brincando, pensando no brincar de casinha, brincar de ser mamãe e filhinho e tal, então vão estar lá reproduzindo esse tipo de brincadeira. A gente tem poucas ações que poderiam também fomentar essa cultura e dar um suporte para sua funcionária ali dentro desse espaço, né? Sim. Porque é assim que a gente vai plantar futuros diferentes, né. E a gente está falando bastante de rede de apoio e talvez seja interessante explicar o que é rede de apoio, né. Boa. Então, o outro componente do casal não é rede de apoio, é parte integrante da treta que é cuidar dessa Explodiu a criança, cabeça. né. Então num casal formado por homem e mulher, né, por papai e mamãe, a rede de apoio vai ser quem vai ajudar esse trio, né, o casal mais o bebê a dar conta desse novo momento. Então, rede de apoio são os familiares que podem ir ajudar, né, também são os profissionais que vão atuar no sentido de facilitar os cuidados, então vai ser, o pediatra, o médico obstetra que O médico acompanha da essa família. família, o médico da família. Então, se a gente pensa no SUS, vai ser toda a equipe de saúde da família que acompanha essa família, que vai ser composta por vários profissionais, não só os médicos. Então, as enfermeiras têm um papel fundamental no apoio à amamentação nas unidades de saúde do SUS, né, nas As UBS. agentes comunitárias de saúde que fazem as visitas domiciliares. E aí também vai ser rede de apoio. A empresa pode ser rede de apoio quando oferece, por exemplo, um pré-natal psicológico ou um segmento psicológico, que a Fê vai contar para a gente daqui a pouco o que que seria esse pré-natal psicológico. A empresa também pode ser rede de apoio quando faz esse curso, promove esse curso para os pais antes do bebê nascer. Eh, Quando oferece uma consultoria de amamentação ou algum programa sobre isso. Mas a gente precisa muito pensar nas redes de apoio que são sociais, que não são individuais. Porque quando a gente está falando das pessoas de classe média, elas vão lá e pagam a sua consultoria de amamentação, pagam alguém para fazer comida, pagam alguém para limpar a casa. eh, e então o acesso vai ser um pouco diferente de quem não tem esse acesso. Então a gente precisa pensar que as redes de apoio precisam ser algo social, né? As crianças são algo social, as crianças não pertencem àquele pai e àquela mãe. As crianças vão
dar continuidade na nossa sociedade, então elas são coletivas, né, todos nós, toda a coletividade precisa cuidar dessas crianças. Então, a gente precisa pensar em rede de apoios sociais. O que seriam essas redes de apoio sociais? Então, seria fortalecer o SUS, fortalecer as unidades básicas de saúde, seria a gente pensar numa rede de apoio de serviço social, né, de assistência social, que de fato dê conta de acolher as pessoas que têm necessidades. Então, né, seriam representados pelos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. A gente precisa pensar em legislações que permitam que as crianças sejam, de fato, amamentadas exclusivamente até os 6 meses. A gente precisa que a rede de educação forneça escolas e creches que deem conta de auxiliar as mulheres que precisam voltar a trabalhar enquanto amamentam e que ofereçam a sala de amamentação, a geladeira, o lactário, que possa oferecer de maneira segura o leite dessas pessoas. Ou seja, que não vai usar mamadeira e que não vai usar chupeta, porque os bicos artificiais, eles estão diretamente relacionados com o desmame precoce. Isso é provado por muitos trabalhos diferentes. Então, quando a gente vai pensar na creche que está ali com aquela criança, mas a minha creche tem lactário e oferece o leite. Ainda nesses locais, existe uma pressão para que essa alimentação seja feita com mamadeira, ou que use chupeta naquele momento da soneca para ajudar a induzir a soneca. É verdade, quando essa criança chega, até ela estabelecer um vínculo de segurança com os cuidadores, para que ela possa dormir tranquilamente, se alimentar tranquilamente, isso leva tempo, leva trabalho. Então, será que a gente consegue ter locais em que essas cuidadoras não estejam sobrecarregadas e por isso possam dedicar este tempo para essa criança que acabou de chegar e precisa fazer vínculo, né? Eh, então, todos esses fatores são vão causar desfechos diferentes na amamentação das crianças, vão, proporcionar que as crianças mamem por mais tempo, e mamar mais tempo também tem a ver com maior proteção daquelas doenças que a gente já falou. Aí você trouxe um ponto, né, que tem tudo a ver, assim, com essa história da educação, porque a maior parte dessas educadoras das creches que vão sugerir o uso da mamadeira, ou que também são pessoas que estão sugerindo isso porque entendem que essa é a melhor forma de acolher essas crianças, entendem que esse é o melhor alimento para oferecer, entendem que nesse momento é isso que precisa ser feito. Não é incomum a gente escutar tanto dos equipamentos de educação quanto das famílias uma ideia de que eu vou voltar a trabalhar, meu filho vai para a creche, então eu já vou fazer o desmame para quando ele chegar lá, porque senão ele está muito apegado a mim e aí ele não consegue se vincular no espaço. E isso é um mito, né, a gente precisa pensar nisso. Só que isso é um mito, ao mesmo tempo, não dá para a gente esquecer que é um bebezinho que está se separando daquele corpo, daquele cuidador com quem ele estava o tempo todo junto, e esse cuidador também, e que tem um sofrimento, né. Então ele vai chegar lá precisando deste acolhimento, desse tempo, dessa doação ali. E se eu tenho uma cuidadora para 20 bebês, como que eu faço para conseguir dar conta de 20 bebês? Então a gente tem várias escalas de intervenção para pensar aqui, que conseguir amamentar está lá na ponta. Olha quanta coisa que a gente precisa ir construindo, sim, no gerúndio mesmo, que a gente precisa ir construindo para conseguir chegar lá e falar que essa mulher pode escolher ou não escolher amamentar, que essa pessoa que está ali com esse bebê vai oferecer o melhor ou alimento, que a gente precisa ter garantias sociais, ter garantias educacionais, ter outras coisas que deem sustentação para essa pessoa poder amamentar em paz ali, poder pensar sobre isso, como é que ela, que destino que ela quer, que história de amamentação que ela quer ter. E aí, Fê, conta pra gente sobre esse pré-natal psicológico e quais as vantagens psicológicas para a mãe, para o bebê, durante a amamentação. Próximo capítulo, senhoras e senhores. Voltamos, meio-dia e 20, intervalos comerciais. Beijo, tchau.